No dia de novena, olha o caminho que nós já fizemos juntos, com as palavras de São Paulo na primeira leitura. São Paulo escreve aos Coríntios: nele, em Jesus Cristo, fostes enriquecidos em tudo. Eu penso que, à medida da nossa disposição interior, eu, padre, tenho procurado viver esses dias desta maneira, em retiro, em meio às atividades próprias do meu ministério, no atendimento, na administração da paróquia, em muitas resoluções, mas tenho encontrado meu oásis nesses momentos da Santa Missa, em cada dia da novena, e tenho procurado, claro, o padre, quando vai pregar, ele se prepara, ele senta, reza. Eu procuro preparar a minha homilia ao longo do dia, eu vou construindo, pedindo a graça do Espírito Santo que venha me iluminar através da própria liturgia, a leitura de ofício, as leituras de ofício, da liturgia das horas, e assim Deus vai dando moções. Também o tema da liturgia proposta para hoje, o tema do nosso retiro. Enfim, mas eu vejo que em tudo Deus está nos enriquecendo, como diz São Paulo. Fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom. Eu penso que, se a disposição do nosso coração a cada dia é sincera, e se nós nos abrimos a Deus, não nos falta nenhum dom. Claro que Deus, Ele concede, como rezamos no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Às vezes nós queremos a padaria inteira, e Deus vai dar o pão para aquele dia, o necessário para aquele dia. Então, a cada dia basta o seu cuidado. A cada dia de novena, Deus nos nutre de dons, nos enriquece com a sua graça, como no salmo que muitas vezes nós rezamos: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. A medida da graça que vem é a medida da busca do cristão. Então, o tema de hoje, um tema já conhecido por nós, até porque a cada Santa Missa o sacerdote, depois do momento da consagração, ele apresenta o Senhor Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29, o primeiro anúncio. Sabemos que João Batista tinha discípulos, um deles era João Evangelista, o autor do 4º Evangelho. Então, em João capítulo 1, 29, o primeiro anúncio, João Batista aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Prestemos atenção na profundidade daquilo que João está comunicando. Se no Antigo Testamento, na antiga lei, eram realizados sacrifícios de cordeiros no templo, agora chegou, na plenitude dos tempos, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que será sacrificado, e é aquele que arranca o pecado do mundo. Fizeste-me um corpo, diz a palavra, e o Cristo se apropria desta palavra. Cristo é este Cordeiro de Deus, o mistério da encarnação, ele que sempre existiu, e ele, na plenitude dos tempos, se encarnou no seio puríssimo da Virgem Maria, habitou entre nós, e aí nós acompanhamos a vida, a pregação, o ministério público de Jesus, acompanhamos a sua paixão, morte e ressurreição, o mistério pascal. E com esta sua entrega, ele arrancou de uma vez por todas o pecado do mundo. No segundo anúncio, ainda em João capítulo 1, agora no versículo 26, João Batista vai dizer no dia seguinte, começa o texto, no dia seguinte, João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus
E João Evangelista, que era discípulo de João Batista, ao receber esse comunicado, essa boa nova, ele vai até Jesus e diz: Rabi, quer dizer mestre, onde moras? E Jesus diz a ele: vinde e vede. Jesus chamou para a sua intimidade. É isso que Jesus está realizando em nós ao longo desses dias de novena. Vinde e vede. Vem participar da minha intimidade. Se o tema de hoje, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, devemos meditar um pouco sobre a realidade do pecado. Nós nascemos no pecado, pelo batismo é apagada a mancha do pecado, mas ficam as sequelas do pecado, que nós chamamos de concupiscência, que o Concílio de Trento vai dizer que não é o pecado, mas é fruto do pecado e conduz para o pecado. Então o cristão, como diz Jesus no Evangelho, ele deve estar sempre em alerta, porque o cristão ele pode viver na vida da graça, porque ele foi criado para isso, mas se ele não vigiar, se ele não orar, ele cai no pecado. Volto a dizer que existe uma fragilidade em nós, que a teologia de São Paulo vai chamar de concupiscência. É como uma lei da gravidade que sempre nos puxa para baixo, para as coisas inferiores, trocando os bens eternos pelos bens do tempo. E por isso nós devemos estar sempre atentos, porque sabemos que o pecado ele gera ruptura na amizade com Deus. Se Jesus nos chamou nesses dias, vinde e vede, venha participar da minha intimidade, Jesus nos chama a sua amizade, mas sabemos que o pecado gera ruptura. Segundo, e é importante que se diga, às vezes no nosso meio católico nós temos um discurso perigoso, que é pautado em justificativas, para não querer mudar, para não se converter, e vamos alimentando esses discursos quando falamos dos pecadinhos de estimação. O padre em outro momento já disse que você pode ter um cãozinho de estimação ou um gato. Tem gente que tem até um porquinho de estimação, mas nós não podemos ter estima. Estima é amizade. Eu estimo tal pessoa, eu tenho amizade. Eu não posso ter pecados de estimação, aqueles pecadinhos que eu fico acariciando, mantendo ele. Não. Eis o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo. Eu preciso arrancar da minha vida todo e qualquer pecado. A primeira luta é para extirpar de uma vez por todas o pecado mortal. Conta-se que o diretor espiritual de Santa Teresinha relatava que Santa Teresinha nunca cometeu um pecado mortal, mas lutava contra os pecados veniais. Uma grande graça que esta mulher recebeu de Deus, mas buscava a presença de Deus. Então a primeira luta é para romper, extirpar. Por quê? Se o pecado gera ruptura, como o próprio nome diz, o pecado mortal nos rouba o céu. E existe, se as empresas deste mundo são importantes para algumas pessoas, você tem uma empresa, você trabalha, você faz cálculos, você faz economia, faz investimentos, para não falir a empresa, existe, dizia São José Maria Escrivá, empresa mais importante do que a vida eterna, mais lucrativa. E como eu sei que o pecado mortal, o próprio nome diz, me rouba o céu, eu não posso permanecer no pecado mortal. E vencidos os pecados mortais ou o pecado mortal, eu tenho que começar uma luta para superar os pecados veniais. Existe um livro de devoção muito importante na história da igreja, muitos santos tiveram, chamado Imitatio Christi, a imitação de Cristo, de Thomas de Kempis.
Ele começa o livro dizendo que aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E em dado momento do livro, ele vai dizer que se a cada ano nós superarmos um pecado, em pouco tempo seremos santos. Se cada ano nós tivermos travado uma luta para superar um pecado, aquele pecado predominante, em pouco tempo seremos santos. Então, não existe essa história de pecadinho de estimação para o cristão, porque ele é o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo. O pecadinho de estimação que nós falamos, eu creio, né, que são os pecados veniais, né, porque uma pessoa que diz que um pecado mortal é um pecadinho de estimação precisa repensar toda a sua vida de católico, porque ele pode estar fazendo do pecado um projeto para a sua vida. E se ele faz do pecado um projeto de vida, ele corre o risco de não se salvar. O pecado venial não combatido, ele vai arrefecendo, esfriando o nosso amor. Nós estamos meditando aí a carta de São João, no livro do Apocalipse, né? O pessoal aí do Aviv está meditando, né, as igrejas, né? E uma delas, o Senhor elogia, porque aqueles homens estão combatendo aqueles que não eram verdadeiros cristãos, mas uma coisa diz a palavra: eu te repreendo, arrefecestes no teu primeiro amor. O pecado venial não combatido, ele vai fazendo com que o nosso coração vá se esfriando no amor. E um coração que vai se esfriando no amor, de pouco a pouco ele cai no pecado mortal. Católicos, não podemos viver desta maneira. Nada de pecadinhos de estimação. Precisamos lutar, e muito. Terceiro, que o pecado ele afasta de Deus. Quando nós lemos os textos do Evangelho, nós devemos, e aqui a teologia nos ajuda, o estudo da Sagrada Escritura, nós devemos entender a intenção do autor, do evangelista, quando ele colocou tal frase no texto, né? Por exemplo, quando Judas sai do cenáculo para atrair Jesus, São João diz: era noite. Quando São João diz era noite, ele não está falando que era noite, como agora, né, é noite. Não, era noite dentro de Judas. Ele estava tomado pelas trevas. Quando o autor sagrado diz que o filho pródigo orgulhoso, né, pede a parte da herança. Sabemos que um filho pedir a herança ao seu pai, o seu pai vivo, é a mesma coisa que dizer: pai, eu quero que você morra. Olha como é que foi o coração desse pai. E o texto diz que aquele jovem orgulhoso, encantado com as coisas do mundo, querendo conhecer o mundo, ele deixou a casa do seu pai. E o texto diz que ele foi para uma terra distante. Os padres da igreja, meditando sobre este evangelho, eles vão dizer que a terra distante é a terra do pecado. Porque a terra distante do pecado nos tira da presença de Deus, nos tira da casa de Deus. Então o pecado ele nos afasta de Deus. Quarto, no grego a palavra pecado é hamartia, do verbo hamartem, que quer dizer errar o alvo. E por que pecar é errar o alvo? Porque nós fomos criados por Deus e para Deus. E quando a nossa vida não está direcionada para Deus, nós erramos o alvo. Quando a nossa vida não está direcionada para dar glória a Deus, nós erramos o alvo. Isso é pecado. Hoje celebramos Santa Mônica, amanhã Santo Agostinho, que na sua autobiografia Confissões vai dizer: fizeste-nos para vós, e inquieto
está o nosso coração enquanto não repousa em vós? Quinto, o pecado, como diz o próprio Agostinho, é a aversão a Deus. O pecado é a aversão a Deus. Nós temos aversão, asco, nojo, daquilo que a nossa sensibilidade reprova. O pecado é quando o coração cria aversão a Deus e ao mesmo tempo a conversão às criaturas. O coração se converte às criaturas e tem aversão a Deus. Os padres da igreja vão dizer que o pecado fez com que o coração humano estivesse curvado sobre si mesmo. Olha só essa imagem. O coração humano no pecado é um coração curvado sobre si mesmo, esquecendo de Deus. A conversão às criaturas que são bens inferiores. Por que são inferiores? Porque Deus é o sumo bem. Existe no ato da confissão, depois de confessados os pecados, o penitente ele faz a oração de contrição. E existe uma oração muito antiga, muito bela, e que diz, a pessoa que se acusa, ela diz que pelo pecado ela ganhou o inferno e perdeu o céu, porque rejeitou o sumo bem, porque ela amou mais as criaturas e rejeitou o sumo bem. Então nós devemos ter em conta sempre o sumo bem. Deus é o fim último da nossa existência. Mais para frente nesta pregação o padre vai trazer Santa Mônica e nós vamos entender o que é viver em vista desse fim último, que é Deus. Deus é o fim último da nossa existência. É aquele, o objeto no qual anela o nosso coração. A minha alma tem sede de Deus e desejo Deus vivo, e busco Deus vivo. A primeira leitura de hoje aqui, nós vamos agora no contraponto. Se falamos do pecado, a primeira leitura, São Paulo vai dizer que nós somos chamados a ser santos. E por isso ele vai dizer que nós fomos enriquecidos com os dons da graça. Se nós meditamos o que é a realidade do pecado, e aqui o querigma, né? Aquilo que comumente nos grupos de oração, seminário de vida do Espírito Santo, aquela pregação querigmática, né? A consciência do pecado e a conversão. Jesus Salvador. Primeiro o amor de Deus, depois a consciência do pecado, a necessária conversão, Jesus Salvador. Se tomamos consciência da realidade do pecado, se sabemos que somos chamados a ser santos, a oração de coleta nos convida a chorar os nossos pecados. Olha a riqueza e a beleza da oração de coleta. Somos chamados a chorar os nossos pecados. Em outro momento, o padre também já trouxe esta reflexão. Não me recordo propriamente qual o santo que disse, se foi Santo Afonso Maria de Ligório, mas, ou se foi alguns padres da igreja, que dizem que só vai ser capaz de viver e celebrar bem a Páscoa da ressurreição aquele que foi capaz de chorar os seus pecados na sexta-feira santa da paixão. Olha só que riqueza espiritual quando nós vivemos bem a Semana Santa. Só celebra bem, por isso nós temos a Quaresma como tempo de preparação, sacramento da penitência, da confissão, mas só vai celebrar bem a Páscoa da ressurreição, Páscoa que é a passagem da morte para a vida, do pecado para a graça, quem foi capaz de chorar os seus pecados na sexta-feira da paixão. E quando a oração de coleta fala de chorar os nossos pecados, não está falando de sentimentalismos, né? Tem pessoas que choram à toa, né? Se uma folha cai da árvore, ela chora. O padre não está falando de sentimentalismo, de fraquezas, não nesse sentido.
chorar os nossos pecados, nós chamamos de contrição. A contrição é esse pesar, que com o meu pecado eu ofendi o amado. A contrição é esse pesar de saber que com o meu pecado eu não amei aquele que me ama, como chorava São Francisco de Assis. O amor não é amado. O pecado é rejeitar o amor, é não corresponder àquele que tanto me ama. Prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida. O pecado é pisar o amor. E por isso, quando o filho pródigo caiu em si, quando nós caímos em nós mesmos e vemos a gravidade do pecado, nós choramos. A contrição perfeita é esse pesar, essa dor interior de saber que com o meu pecado eu ofendi aquele que é o sumo bem, aquele que tanto me ama. Como essas palavras deviam tocar a consciência daqueles que já se deitaram no pecado. Aquelas pessoas que dizem: eu não preciso me confessar, porque Deus é misericórdia. No final, Padre, Deus perdoa todo mundo vai para o céu. Meu irmão, minha irmã, vamos ser sinceros. Porque Jesus hoje termina o Evangelho dizendo que existe um lugar que haverá choro e ranger de dentes. Porque Jesus, ele vai dizer: sede santos, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos aqueles que entram por esse caminho. Porque Jesus perderia o seu tempo vindo até nós para arrancar o pecado do mundo, se fosse para que nós continuássemos deitados nos nossos pecados. Nós já estávamos deitados no pecado. Assim como o bom samaritano que vai até aquele homem caído na estrada, a humanidade estava caída no seu pecado, e Jesus é o bom samaritano que desceu do céu e veio levantar. Os santos vão dizer que só pode ser redimido aquilo que foi assumido. Jesus, ele assumiu a nossa humanidade para redimir a partir de dentro. E como nós vamos continuar dizendo que não precisamos lutar, não precisamos viver uma vida santa, podemos continuar uma vida de pecado, porque Deus é misericórdia? Deus é misericórdia, sim, mas Deus também é justiça. E diante de Deus, um dia, quando nós estivermos, será apresentado o livro da nossa vida e todas as oportunidades que Deus nos deu para mudar de vida, e nós desprezamos, rejeitamos. Por quê? Obstinados no pecado. Vale a pena depois pegar na internet as catequeses do Papa Pio X sobre os pecados contra o Espírito Santo. E um dos pecados, são 5. Um dos pecados é a obstinação. A pessoa é exortada: muda de vida, e ela permanece convicta na sua opinião e vai até a morte. A obstinação no erro. E não existe misericórdia que salve um coração que não queira mudar. Deus não pode perdoar um coração que não queira ser perdoado. Ah, Pai, eu quero ser perdoado. Então procura, enquanto é tempo, o sacramento da confissão, chora os seus pecados, acusa o seu pecado na presença do sacerdote que é ministro de Cristo. Aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados. Jesus instituiu este sacramento. O tempo que nós vivemos é chamado tempo da misericórdia. Se as pessoas esperam misericórdia, esse é o momento. O tempo presente é chamado tempo da misericórdia. Quando chegar a morte, começa um novo tempo chamado tempo da justiça. O
tempo da misericórdia, no tempo da mudança, tudo que é vivo está sujeito à mudança, né? A filosofia nos fala do ato e potência, né? O ser humano está sempre sujeito à mudança. Vejamos a vida de Santo Inácio de Loyola, de Santo Agostinho, homens que viviam no pecado, mas caíram em si como o filho pródigo e voltaram arrependidos e foram santos. A primeira leitura fala da necessidade de levarmos uma vida santa. Por isso a oração de coleta fala da conversão. Conversão é mudança de vida, é metanoia, mudança de mentalidade. Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade, revesti do homem novo, diz São Paulo. Revestir-se do homem novo é quando você foi batizado, ali foi apagado o seu pecado, você recebeu uma veste nova, né? E aí depois você, na sua vida, ao longo da sua vida, você pode ir se sujando com o pecado, e quando você se confessa, é como o filho pródigo que volta a casa, e aquele pai faz uma festa e te dá uma veste nova. Revesti-vos do homem novo, renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade, diz São Paulo. A conversão a Deus e a aversão às criaturas. Quando fala da aversão às criaturas, é você ordenar o ordo amores, ordenar o seu amor. Deus tem que ser sempre o primeiro em tudo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sua santidade, e tudo mais vos será dado em acréscimo. E quantas pessoas que estão buscando em primeiro lugar o tudo mais e ainda querem o reino dos céus como acréscimo. Santa Mônica não viveu desta maneira, e por isso ela rezou por Santo Agostinho, porque ela não queria que ele morresse em pecado e se perdesse. Santo Agostinho vai dizer no seu livro Cidade de Deus que dois amores, o padre falava agora do ordo amores, ordenar o amor. Santo Agostinho vai dizer que dois amores construíram duas cidades. O amor de si, lembra do pecado? O coração curvado sobre si mesmo. O amor de si, até o desprezo de Deus, construiu a cidade terrena. E o amor de Deus, até o desprezo de si mesmo, construiu a cidade celeste. Se você quer um dever de casa, procure depois um livro chamado O Combate Espiritual, do padre Lourenço Scupoli. Ele já começa o livro falando sobre a desconfiança de si mesmo, como nós devemos viver o desprezo de si mesmo e o amor total a Deus. Aí nós ordenamos a nossa vida para Deus. No Evangelho de hoje, Jesus vai dizer, olha o carinho de Jesus conosco. Prestemos atenção, meus amados, eu vejo tudo isso como um carinho de Deus. Jesus diz no Evangelho, ficai atentos, né? Só faltava dizer, filhinhos, ficai atentos. Olha, eu quero encontrar vocês no céu, Jesus, né? Dizendo. Padre Pio dizia isso, né? Com os seus filhos espirituais. Eu quero te encontrar no céu, e por isso ficai atentos, ficai preparados. Aqui nós vemos o discurso escatológico de Jesus, ele falando da parousia, né? A sua segunda vinda gloriosa. Aqui o padre não vai aprofundar, já prestamos atenção. Jesus fala que o dia que ele vai voltar, nós não sabemos, ele virá como um ladrão. Por isso ficai atentos, ficai preparados, não cochila, desperta. Quantas pessoas que estão cochilando na fé, já não vigiam mais, rezar, que rezar, pá? Eu já vou na missa domingo, tá bom demais, Deus ainda está me devendo favores, para que rezar? Meus amados, a oração é a respiração da alma. Diz o beato Tiago Berione que assim como alimenta o pão, a água, o ar que respiramos, a oração é vital, é respiração da alma. Santo Afonso vai dizer, quem reza se salva, quem não reza se condena. Por que ele diz isso? Porque é a oração que nos abre a graça, e a graça
cura a ferida do pecado e nos transporta para a eternidade. Jesus fala que é necessária essa vigilância. E a primeira leitura unida ao Evangelho, São Paulo vai dizer: aguardais, estar esperando de forma ativa. Vocês que aguardam a manifestação de Jesus, muito bem, vivei uma vida santa. Como diz o canto, que a santidade da minha vida apresse a vinda de Jesus. Maranatá, vem Senhor Jesus. O livro do Apocalipse termina com esse grande clamor, né? Amém, vem Senhor Jesus. O Espírito e a esposa clamam: vem Senhor Jesus, Maranatá. Que a santidade da nossa vida, meus amados, na busca e aqui nesse ardor do nosso coração em querer viver uma vida santa, que eu penso: olha, a santidade da minha vida está antecipando a vinda de Jesus. Porque Jesus, eu me recordo de uma pregação muito bonita do padre Edmilson, né, da Canção Nova. Ele dizia que Jesus está à direita do Pai, e nem o Filho sabe, né? Ele revelou que ele vai vir, mas nem o Filho sabe, só o Pai. E o padre Edmilson dizia que Jesus está do lado do Pai, à sua destra, só esperando o momento que o Pai vai olhar para ele e vai dizer: pode ir buscar o resto. Pode ser que o resto sejamos nós. Pode ser que Jesus vai voltar hoje. Quem garante que Jesus não vai voltar hoje? Tão bonito o testemunho de Santo Expedito, né? Tem tanto folclore ao redor, né? Todo mundo procura Santo Expedito, causa impossível, mas a vida dele é um sim hoje para Deus. A sua imagem tem lá em latim odie, enquanto o corvo ficava crais, a conversão amanhã não. Santo Expedito vai pisar a cabeça do corvo e vai dizer: hoje, odie, hoje. A conversão não é para amanhã, a conversão é hoje, porque amanhã pode não chegar, porque Jesus pode voltar hoje. Ficai atentos, ficai preparados. Por fim, meus amados, rezando hoje a leitura de ofício, a segunda leitura, retirada do livro das Confissões de Santo Agostinho, o diálogo dele com a sua mãe. E ele vai dizer: Santa Mônica já estava nos seus últimos dias, estando bem perto o dia que ela deixaria esta vida. Eles entraram num diálogo. Olha só o que é um coração que espera o céu. Falávamos a sós, com muita doçura, e esquecendo-nos do passado. Santo Agostinho viveu um passado desregrado, e esquecendo do passado, com os olhos no futuro, indagávamos entre nós sobre a verdade presente. Quem és tu? Como seria a futura vida eterna dos santos? Assim como São Bento e Santo Escolástico, naquela leitura tão bonita que ficaram a noite inteira conversando sobre as realidades do céu, conversas santas, assim também Santo Agostinho e Santa Mônica, conversando como será a vida eterna. Será que você, mãe, você, filho, vocês conversam sobre o céu? Será que na sua casa você tem diálogos? Ou os diálogos são só a realidade do tempo? Será que papai e mamãe conversam com os filhos sobre o céu? Santa Mônica conversando com Santo Agostinho, e eles indagando como será a vida do céu, a vida eterna dos santos. Aí tomando a palavra da Escritura, que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, 1 Coríntios 2:9, mas ansiávamos com os lábios do coração pelas águas celestes de tua fonte de vida que está junto a ti. Santo Agostinho é um poeta, né? Eu dizia essas coisas, não deste modo, nem com estas palavras. Aqui ele está fazendo uma reminiscência, né? Ele não se recorda das palavras certas que ele estava dizendo neste diálogo. No entanto, Senhor, tu sabes que naquele dia, enquanto falávamos, este mundo foi perdendo valor. Enquanto eles conversavam sobre a realidade do céu, as coisas do mundo, você que busca, né? Celular de última geração, roupa de marca, carro do ano, casa própria, minha casa, minha vida, etc. Enquanto eles iam conversando sobre as realidades do céu, eles começaram a relativizar as realidades da terra.
As realidades da terra começaram a perder o valor, junto com todos os seus deleites. Então ela disse, olha que profecia, olha a profecia desta mulher: filho, por isso que é santa, quanto a mim, nada mais me agrada nesta vida. Que faço ainda? E porque ainda estou, não sei. Toda a esperança terrena já desapareceu. Mas então ela caiu em depressão? Não, porque ela diz: uma só coisa fazia-me desejar permanecer por algum tempo nesta vida, ver-te cristão católico antes de morrer. Santa Mônica não desistiu enquanto não viu o seu filho convertido. E quantas mães que já deixaram de rezar pelos seus filhos, dizendo: ele não tem mais jeito, padre. E agora ela diz: deixai agora o vosso servo em paz, a vossa serva em paz. Uma só coisa fazia-me desejar permanecer por algum tempo nesta vida, ver-te cristão católico antes de morrer. Um pai e uma mãe não deve querer outra coisa para o seu filho, senão querer que ele vá para o céu. Quantos pais querem que seus filhos sejam importantes nesse mundo? Tem um carro, tem uma casa, tem um dinheiro, tem uma boa profissão, mas não estão preocupados em querer levar seu filho para o céu. Santa Mônica, a única preocupação da vida dela era esta: Deus me atendeu com a maior generosidade, porque ele não só se converteu, como se tornou um sacerdote, bispo, doutor da igreja e santo. Porque te vejo até como seu servo, desprezando a felicidade terrena. E ela termina dizendo: que faço aqui? Nada mais me atrai na terra, se eu já tenho tudo o que quero, o céu. Por isso, contemos com a graça de Deus, como diz São Paulo na primeira leitura: Ele vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível. É Deus que planta no nosso coração o querer e o fazer. Ele planta o desejo da santidade no nosso coração e nos dá as graças para realizá-la. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus arranca o pecado com o poder de sua graça. E por fim, certa vez Santa Mônica procurou um bispo, chorando, pedindo que ele intercedesse pela conversão do seu filho Agostinho. E esse bispo, numa sabedoria profunda, disse: filha, fica em paz, continua fazendo o que fazes, reze. Não é possível que pereça um filho de tantas lágrimas. A antífona daqueles que rezaram a oração de laudes do cântico Benedictus, a antífona dizia que com as lágrimas de Santa Mônica poderíamos regar a face da terra. É impossível, mãe, que se perca um filho de tantas lágrimas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.